Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre como foi nossa migração na viagem para Portugal. Então nós havíamos comprado as nossas passagens para fevereiro, né? Nós chegamos aqui em Portugal no dia 4 de fevereiro. Nós compramos passagem com conexão em Madrid, na Espanha. A passagem ficou mais barata. Se você vai viajar aí para um voo internacional, às vezes a conexão fica mais barata do que se você fazer um voo direto. E também nós havíamos pesquisado com relação à questão da imigração, a gente se preparou bastante. Nós decidimos ir por Madrid e pesquisamos e vimos que geralmente em Madrid eles não questionavam tanto muitas coisas, mas realmente faziam sim algumas perguntas. Então a gente se preparou o máximo que pôde. A gente estudou perguntas, a gente começou a ver roteiros turísticos, começou a ver muita coisa que poderia ter sido perguntada. A gente estaria preparado para caso houvesse uma pergunta diferente, alguma coisa além das perguntas normais, né, o que você veio fazer no país, quantos dias você vai ficar, quanto dinheiro você trouxe. Então a gente estava esperando esse tipo de pergunta. Se você for fazer a pesquisa da passagem vindo por Lisboa, você vai ver que a viagem é mais curta, o tempo. Só que por Madrid, a viagem fica um pouco mais demorada, porém o custo é bem menor. Então por isso optamos por vir por Madrid. Então nós chegamos lá no aeroporto de Madrid por volta das 4h30 da manhã e nós tínhamos que fazer uma conexão para Portugal, que nesse decorrer desse tempo aí duraria 1h05. E no aeroporto de Madrid é gigantesco, são 4 terminais e, nossa, um aeroporto enorme, que parece uma cidade. Então a gente já chegou em cima da hora, um pouco atrasado, né? Então nós viemos num avião muito grande, que é aquele que tem 3 fileiras, com um conjunto de 3 cadeiras, então tinha muita gente para desembarcar, então só desembarcava pela porta principal da frente, então demorou bastante, a gente perdeu quase uns 15 a 20 minutos só esperando o desembarque. Então a gente começou a ficar preocupado, tinha gente começando a ficar desesperado no avião, porque tinha muita gente para ir para vários países, né, para pegar várias conexões. Como a conexão era da mesma empresa, a Europa, eu acredito que eles já estavam ali esperando, né, com outro voo, já para ir para Lisboa. Então acabou que deu certo, a gente desceu e já fomos diretamente para um ônibus lá dentro do aeroporto que nos levou lá para parte da imigração para a gente fazer o desembarque, né, para fazer a imigração na Europa e revistar novamente nossas bagagens. E aí nós chegamos lá na fila da imigração. E havia lá uns, 4, 5 agentes, cada um num cheio diferente. E aí fomos esperando chamar. Quando chegou a nossa vez, então nós aproximamos, né, a perna começa a tremer. A gente começa a ficar meio tenso ali, achando que vai fazer uma pergunta, que vai querer abrir sua mala, que vai querer ver o que tem na sua bolsa. E nós encostamos nós 3, né, eu, a Cris e o Isaac, encostamos na beira do balcão. Eu cheguei e entreguei já diretamente os 3 passaportes, juntamente com as 3 passagens que marcavam o voo de São Paulo para Madrid e o de Madrid para Lisboa. Então ele pegou os 3 passaportes, me entregou as passagens, que não precisava, né? E eu até falei buenos dias em espanhol. E o cara, acredite se quiser, o cara não disse uma palavra. Ele não respondeu nem o meu bom dia e nem fez pergunta nenhuma. Então eu fiquei sem entender. Comecei a ficar olhando assim, comecei a pensar na minha cabeça, esse camarada não vai perguntar nada, não vai perguntar o que eu vim fazer no país, o que eu vou fazer em Portugal, quanto que eu trouxe, que dia que eu vou voltar. Então, não fez pergunta nenhuma. Então ele foi olhando na tela ali, carimbando passaporte por passaporte e me entregou. Passou tão rápido que eu nem percebi. Que o Isaac começou a chorar, ele estava muito cansado, estava exausto. Ele queria beber água e eu falei para ele, calma filho. Então assim, eu nem percebi que a gente já estava sendo liberado. Nem percebi, gente, de tão rápido que foi. A minha mão deu uma tremida assim, né? Então eu aproveitei que Isaac estava chorando para abraçar ele. Calma, mamãe vai te dar água. E aí, quando eu olhei, já estávamos liberados. Tipo, eu falei, mas eu nem acreditei, porque não pediu para olhar a quantidade de dinheiro, não pediu a carta convite. A gente se planejou tanto, a gente pagou para autenticar a carta convite. Foi assim, tudo realmente foi, eu acho assim, né, que 5 meses talvez foi pouco tempo para planejar, porém a gente foi bem organizadinho mesmo, bem organizado. Vocês terem uma ideia, a gente fez até, a pessoa que nos ajudou, né, a gente fez perguntas sobre eles, sobre a gente também, para caso perguntasse alguma coisa, né, pra gente Então a gente preparou até dessa forma, achando que talvez perguntasse alguma coisa, vocês conhecem a pessoa há quanto tempo, o que faz da vida, o que é isso. Então, às vezes, mesmo que você conhece uma pessoa há muito tempo, às vezes você não conhece mais da vida dela quando ela está morando aqui há muito tempo em Portugal ou em outro país. Então, às vezes, eles fazem perguntas assim para saber se realmente você tem um grau de parentesco, de conhecimento maior com aquela pessoa. E o cara simplesmente não respondeu nada, nem respondeu buenos dias. Sei lá, talvez eu falei em espanhol meio enrolado, né? E talvez ele falou, vou dar nem ideia para esse cara.
deixar ele passar e dar adeus pra ele. Ele não vai ficar aqui na Espanha mesmo, vai pra Portugal. E aí, passamos direto, fomos correndo lá pra fazer novamente o desembarque, né? Que você precisa passar todas as suas bagagens de novo no raio-x, que você tá entrando na Europa. Então, aí começou a passar as nossas coisas lá. Depois, na hora que passou a bagagem, a mulher falou: ih, aquela bagagem lá precisava ser aberta do lado de lá. Eu não entendi muito o que ela falou, porque às vezes alguns espanhóis lá no aeroporto, uns falam devagar e você entende facilmente, mas tem outros que às vezes na correria tá falando muito rápido e eu não comecei a não entender nada do que ela tava falando. E ela viu que eu não entendi e falou: ah, pode passar, pode ir, tá liberado. E liberou e a gente foi correndo pro avião para pegar o próximo voo e foi desesperado para esperar lá no outro portão de embarque para pegar a conexão para ir para Lisboa. Então foi isso. A imigração nossa na Espanha foi basicamente isso. Nós trouxemos tudo, nós nos preparamos com tudo para responder, estávamos prontos para responder qualquer pergunta e não fomos perguntados absolutamente nada. Nada mesmo. E foi tudo tão rápido, foi tudo tão corrido na hora assim, que não deu tempo nem de tirar a fotinha ou já fazer o vídeo depois da imigração, que a gente até queria fazer. Mas foi tudo muito corrido. Então essa foi a nossa experiência, a nossa imigração em Madrid. E quando eu conto às vezes para algumas pessoas, elas até não acreditam, falam: nossa, não perguntaram nada. E todo mundo que a gente conversa sempre fala que perguntaram alguma coisa. Mesmo passando por Madrid, que é uma imigração menos incisiva na questão de perguntas, né? Então todo mundo fala que perguntou alguma coisa. Pelo menos perguntou o que você vai fazer, quantos dias você vai passar. E boa viagem. Geralmente pergunta pelo menos isso. Mas no nosso caso, o cara não respondeu nada, nem disse nada. Só olhou a tela lá do computador. Com certeza ele está olhando nossa vida todinha, né? Ele já tem as informações de onde a gente veio. Quando você passa, por exemplo, você sai aqui do Brasil, o cara lá na Polícia Federal, quando você faz a declaração de que você está deixando o país, eles colocam aquelas informações lá, tipo, você está deixando o país e está indo para aquele país. Então, quando chega lá na imigração, ele já tem essas informações, tudo sobre você na tela. Ele está vendo toda a sua vida ali, o que você vai fazer. Então, acredito que isso também envolve a questão deles, às vezes, não perguntarem muita coisa. E também porque em São Paulo foram feitas perguntas, fomos revistados, como eu falei no vídeo anterior. Fomos revistados, foi olhado o bolso. Não sei se já passa alguma informação, né, via sistema. E aí lá também já passou direto. Então, tipo, não sei se pode ter sido isso também. Ou realmente, gente, foi Deus. Porque desde o início a gente colocou Deus em tudo, Deus na frente de tudo. E foi tudo tão perfeito, aconteceu tudo de forma tão perfeita. Os prazos que tivemos que cumprir. E quando chegou na imigração, realmente foi de Deus. Uma coisa inacreditável. Eu não acreditei que isso aconteceu daquele jeito. Eu imaginei que eu não ia dar conta de passar por essa situação, que eu ia ficar nervosa, que eu ia ter um piripaque. Mas não, gente, eu até fiquei tranquila. Realmente eu até fiquei tranquila. Essa foi a nossa experiência da nossa imigração para Portugal. E apesar dessa ter sido a nossa experiência no aeroporto de Madrid, não significa que vai ser a mesma que a sua. Então é importante você se preparar realmente para todas as perguntas, porque caso eles decidam escolher você aleatoriamente, porque pode ser, né? Eu acredito que tem alguma taxa, sei lá, cada tantas pessoas que passam, eles vão perguntar mais para aquela pessoa, ou seleciona, suspeita de alguma pessoa na hora, e aí decida perguntar mais para você. Então é importante você estar preparado, porque isso pode ser diferente para cada pessoa. Pode perguntar nada para você ou pode perguntar tudo para você. Ou pode te levar para a sala, ou te deportar, então pode acontecer tudo. Então você precisa estar bastante preparado para esse momento. É uma dose de preparação e uma dose de fé em Deus. E como nós entramos por Madrid, na Espanha, nós também, posteriormente, eu vou falar mais à frente, você precisa estar fazendo uma declaração de entrada, porque quando você faz a imigração em outro país que não seja o país que você está indo como destino final, então quando você chega, por exemplo, nós fizemos a imigração em Madrid, quando chegamos em Portugal, nós não precisamos passar mais pela imigração. Você já vai direto, você já procura sua mala lá na esteira e você já vai passar só na porta lá da alfândega. Vai ter lá 2 corredores, um para você passar caso você tenha alguma mercadoria para declarar e outro caso você não tenha nenhuma mercadoria a declarar. Nem algo para passar assim, para eles taxarem, né? Como a gente não levou nada assim de declarar, só bagagem de questão de roupas e objetos de uso pessoal, então não tinha nada para declarar. Nós passamos no corredor e já saímos ali onde fica o pessoal ali que pega táxi, essas coisas todas na saída do aeroporto de Lisboa, então foi super fácil, super rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha relevância, né, para o que vocês estão buscando. Deixe seu like. E também se inscreva no canal, que é muito importante, né? E até o próximo vídeo. Tchau.